Boa tarde, gente. Tudo bem? Diferente fazer live esse horário, hein? Nessa live eu vou falar sobre entenda os riscos de um planejamento sem alma. Ontem nós encerramos o curso Reconexão da Mulher Sábia, que foi um curso de 4 dias para superar a crítica e ativar nossa sabedoria interna como mulheres. E hoje foi o lançamento da Mentoria Vida em Cocriação, que é para quem quer dar sequência a esse desenvolvimento emocional, e é uma mentoria que eu vou ensinar para vocês tudo que eu sei. Eu misturei tudo que eu já vivenciei, que eu aprendi, que eu sinto também, e criei uma mentoria para te ajudar a construir a vida que é importante para você, uma vida criativa junto com a fé, então em parceria com Deus. Nós sabemos que quando a nossa fé é deixada de lado, os resultados eles não são tão a contento. E quando nós integramos todas as nossas áreas da vida, trazemos para a nossa vida tudo aquilo que é mais significativo, essa integração torna tudo mais leve, o processo de planejamento, de organização, de realização e de celebração. Então a proposta da mentoria é essa, além de desenvolver a parte emocional, é também trazer junto a fé, que é um valor inegociável para mim, tá? Então as vagas as inscrições estão abertas, tem um link na minha bio com várias informações. Se você tiver alguma dúvida, pode aproveitar também e perguntar aqui, tá bom? Então hoje eu vou falar sobre os riscos de um planejamento sem alma. Toda vez que nós temos um sonho, nós queremos planejar para realizar aquele sonho, né? Então a gente cria um plano de ação. Só que antes disso, antes de eu planejar, a primeira pergunta que eu faço para você é: quem é você? Quem é você é mais importante do que aonde você quer chegar. Porque se você não sabe quem é você, não é o destino que vai dizer quem é você. O destino fala para onde você vai, né? Então, eu posso saber que eu estou indo, que eu estou, por exemplo, estudando para ser psicóloga, mas isso não diz que eu sou psicóloga. Eu posso saber que eu estou viajando para São Paulo, mas isso não diz sobre quem eu sou. O nosso sonho não diz sobre quem nós somos. Vocês entendem? Então tem pessoas, até eu recebi essa dúvida de uma das alunas. Ela trouxe assim: Thalita, eu tô perdida, assim, eu acho que eu preciso de um plano de ação, mas eu estou perdida. Então, primeiro, antes de criar um planejamento, nós precisamos saber resgatar nossa identidade, quem nós somos. Vocês concordam que é mais importante eu saber quem sou eu do que para onde eu estou indo? Porque eu sabendo quem eu sou, muda tudo para onde eu vou, a forma como eu vou. Quando eu sei quem eu sou, quando eu sinto, quando eu estou conectada com a minha identidade, aquilo automaticamente vai direcionar as minhas ações. Então, assim, eu já passei um tempo que eu não conseguia responder essa pergunta: quem sou eu? Eu não acreditava, eu quase não enxergava características positivas em mim, eu só enxergava 3, eu achava que era uma pessoa muito determinada, dedicada, comprometida, assim, e só. E que eu era mãe, era esposa, era filha, tinha esses papéis sociais, né? Eu ia na igreja, era cristã, né? Então, orava, só que profundamente eu não sabia. E aí eu fazia muita coisa, porque aí eu ficava direcionada pelo que os outros esperavam de mim, não pelo que eu acreditava sobre quem eu era. E aí isso causou um desgaste, um estresse, uma insatisfação. Só que aí, quando eu decidi olhar para mim
me aprofundar na minha história de vida, na história da minha família, nas minhas características comportamentais, nas minhas funções psicológicas. E comecei assim, a tudo que eu lia, qualquer filme que eu assistia eu trazia para mim, e passei por imersões, por coaching, treinamentos. Aí sim, aí eu fui tendo mais nitidez sobre quem eu era. E ultimamente com Deus isso tem sido muito forte. Quanto mais assim eu tenho comunhão com Deus, mais eu entendo também sobre mim, porque Ele que me criou. Então, muito sobre quem sou eu, a resposta está nele. E o que eu preciso fazer, né? Qual é o meu porquê, qual é a minha missão. Então, nessa mentoria a gente vai aprofundar. Aí voltando, né, sobre os erros de um planejamento sem alma. Se você começar um planejamento sem primeiro perguntar quem é você, você vai cair numa armadilha, tá? Então, primeiro assim, traga à memória quem você é. Quem é você, não só agora, não só no momento atual. Traga desde a sua infância, desde a sua história, do seu nome. Todas nós temos um mistério no nosso nome, né? Então, o nosso nome, ele tem uma história, tem um significado. Então, faça perguntas assim, quem era eu quando eu era criança? O que eu gostava? O que eu mais amava fazer? Quais foram os melhores momentos da minha vida? Porque isso vai dizer muito sobre quem você é. Então, quando eu falo assim, um dos melhores momentos da minha vida foi no dia do meu casamento. Isso mostra 3 valores meus, são os mais altos: amor, fé e família. O dia que os meus filhos nasceram também, né? Então, quando você traz à memória aquilo que é importante para você, ou que fez você sofrer, porque aí também as experiências que nós tivemos de dor, quando, por exemplo, você ficou desempregada, ou demorou para achar um trabalho, ou passou por uma doença, perdeu alguém que você ama. Essa experiência de dor, ela também mostra quem você é, porque talvez você valorizava aquilo que você perdeu. Até no sofrimento, nós percebemos quem nós somos. Então, faça essas perguntas primeiro. Quem sou eu? E você pode fazer uma cartolina, escrever tudo que vier à sua memória sobre quem você é realmente. Eu sempre fui uma criança, assim, que gostava de esporte. E eu fiquei um tempo sem praticar esporte, depois que eu tive meus 2 filhos. Eles eram pequenos. E aquele tempo foi um dos tempos mais assim desafiadores para eu passar. Eu queria acompanhá-los, só que eu não tinha muitos momentos de auto-amor. E uma das coisas que eu deixei de fazer era o esporte. Então, assim que eles foram crescendo, eu comecei daí a voltar a caminhar. Eu levava eles na natação e tinha 40 minutos eu ficava caminhando. Então, nesses horários, assim, eu voltei. E isso me abasteceu, porque eu lembrei de quem eu era, do que era importante para mim. E tem crianças já que gostam de dançar, que gostam de ler. O que a sua criança gostava? Eu tenho certeza que o seu sonho, a sua realização, seus projetos de vida estão associados ao que sua criança mais gostava, tá? Então nós precisamos primeiro resgatar. No círculo da criatividade, que nós vamos percorrer todas as etapas na mentoria, é um círculo com várias etapas. O primeiro é resgatar a nossa identidade, quem nós somos. Depois é sonhar. E o terceiro passo é o planejamento. Muito cuidado quando alguém chega e te entrega assim, um planejamento. Quando você leva um sonho sem pensar primeiro em quem você é. Tá? Então, para você primeiro saber quem você é, traga a sua mente, a sua memória, as suas experiências, tudo aquilo que tem valor para você. Às vezes nós não conseguimos realizar um sonho, um projeto na vida, porque não é o nosso, é de outra pessoa. Ou você está realizando, mas não está se sentindo realizada. Por exemplo, o pai fala assim, filha, você podia fazer direito. Aí você vai lá e começa a fazer a faculdade de Direito.
Só que você não está feliz, né? Então, assim, você está cumprindo um sonho que não é seu, e às vezes sem ter consciência. Em algumas áreas da vida nós podemos estar assim. Então é importante retomar primeiro, antes do sonho, quem sou eu? Por isso que é legal, por exemplo, no momento de fazer vestibular, de fazer transição de carreira, passar por um acompanhamento emocional, porque você vai ter mais ferramentas, mais autoconhecimento para direcionar naquilo que tem a ver com você, com a sua história, com as suas habilidades, com as suas capacidades. Ou mesmo que você já esteja trabalhando, fazer coisas com mais leveza, que te geram mais energia, tá? O segundo ponto, depois de resgatar quem sou eu, é você se perguntar assim: esse sonho que eu tenho é meu ou foi colocado? Foi outra pessoa que sonhou? Quantos sonhos que eu já abortei, assim, que eu não quis mais, porque não passou a fazer mais sentido para mim. E outros que eu achei que eu não ia ter, eu passei a ter. Nós somos assim, nós somos muito dinâmicas. E tá tudo bem, o importante é você também revisar. Um dos sonhos que eu tinha, eu queria fazer uma corrida lá da São Silvestre, em São Paulo, dia 31 de dezembro. E eu treinei tudo, só que daí seria bom para minha saúde que quando você tem uma prova, eu estava me preparando, fazendo os treinos, tudo certinho, comendo bem, melhorando assim, né, meu desempenho. Só que eu não queria ficar longe da minha família. Então, o que que eu fiz? Eu troquei o lugar. Aí eu corri lá no Rio, porque a gente passou ano novo no Rio. Então, assim, tem sonhos que talvez com o passar do tempo já não fazem mais sentido. Você pode daí adaptar eles, né? Você tá tudo bem, assim, às vezes uma viagem, talvez não seja tão importante aquela viagem, talvez a viagem seja aqui, né? Então, veja se os sonhos que você tem são seus mesmos ou de outras pessoas. Nós temos na cultura uma coisa assim de consumir, de ostentar. E às vezes tem sonhos que vão nos prejudicar, que são sonhos da cultura. Então, por exemplo, quando mostra assim, ostentação de ter muita coisa, ter muita roupa, sapato, será que precisa disso tudo? Será que isso é um valor para você? Será que o mais importante é ter, fazer ou ser? Então, a maioria dos meus sonhos, no meu processo de cocriação, eles não começam por ter, nem fazer. Eles começam por ser. Porque quando eu sou, automaticamente eu vou ter as ações e vou ter os resultados. Então, eu coloquei lá, eu quero ser mais sábia. E isso para mim significa que eu já sei algumas coisas que eu preciso fazer, que a gente viu ontem na aula, né? Então, uma mulher sábia, ela vai vigiar o que ela comunica, ela é presente, ela é ecológica, ela se perdoa, se ama, e aí vai. Tudo isso vem de uma característica da essência, tá? Do ser. Então veja se os seus sonhos são mesmo seus ou foram colocados por outras pessoas. Tem famílias que inconscientemente os pais tentam transportar para os filhos os sonhos que os pais não conseguiram realizar. Então, o pai não conseguiu fazer uma faculdade. Aí ele faz o maior esforço para os filhos fazerem. E isso pode, assim, carregar daí para os filhos uma carga que não tem muito a ver com eles. Nem sempre eles vão ter os mesmos sonhos dos pais. E aí pode acontecer um conflito. Então é importante, assim, uma família, cada um ser valorizado na sua essência. Nós nunca tentar podar as características de essência dos nossos filhos ou do marido, porque são essas características que a pessoa precisa para ela cumprir o propósito de Deus aqui na Terra. E essas características que eles têm são virtudes, não são defeitos, são tudo
são todas características positivas, são todas qualidades, tá? E nós também, tá? E aí, depois do sonho, nós vamos ter um planejamento. Então, você tem uma noção assim sobre quem você é, quais são suas características. Aí você tem um sonho. E aí você vai planejar aquele sonho. O sonho, ele é bem subjetivo. Quando você vai planejar, você precisa transformar esse sonho em um objetivo, precisa ser mais específico, e daí você vai no planejamento montar os passos. Quais são os passos para eu alcançar aquele objetivo? Então vamos supor que o meu sonho é fazer uma viagem com a minha família para a Itália. Aí, isso é mesmo. Aí eu transformo num objetivo, eu coloco uma data, vai ser em maio de 2022. E aí eu vou colocar o planejamento, quais passos que eu preciso? Eu preciso tirar o passaporte que as crianças não tinham, guardar dinheiro, comprar euro, fazer um roteiro, reservar hotel, conversar com pessoas que já viajaram, aprender um pouco italiano. Esses são todos os passos que vão me fazer me chegar lá, tá? Esse planejamento, vocês concordam comigo, tem a ver com a minha alma. Como eu falei para vocês, na minha essência, né, os meus valores principais são amor, família e fé. Então, fazer uma viagem com a família está congruente com os meus valores. Agora, vocês imaginam, se eu não tivesse essa característica de ter esses valores, se eu não achasse importante família, tempo de qualidade, conexão, não teria sentido nenhum esse sonho para mim. Ou o amor, né, que também é um valor importante para mim. Agora, como esse sonho está congruente com os meus valores, ele tem a ver com a minha alma. Então, é um sonho que não vai prejudicar a minha alma. E aí, qual que é o risco? É você começar a ter um planejamento, um sonho que fere a sua alma, por você não conhecer quem é você. Quando eu falo quem é você, não são as camadas externas, não são os papéis sociais, as máscaras que você usa para você sair por aí. É você na sua essência, no seu self, que é a alma, né? Que são as nossas características mais profundas, é tudo aquilo que integra o nosso ser. Então, esse self, nós já nascemos desse jeito, nós já nascemos com uma essência, com algumas características. Não sei se vocês já perceberam que tem criança que já nasce mais calma, outras mais agitadas, umas sorriem direto, né? Outras são mais focadas, outras são mais inquietas. São características naturais que elas vão com o ambiente, elas podem se aumentar ou diminuir, mas são características já específicas da natureza, que a criança já nasceu. E isso que é a alma, que é o self, são todas as nossas características de essência. E o que acontece? O nosso ambiente pode ajudar, potencializar essas características, ou pode podar, diminuir essas características. E na vida adulta, nós às vezes esquecemos dessas características, né? Do propósito, da nossa identidade. E isso traz muito sofrimento. Isso é a desconexão, tá? Porque se o meu self, se a minha alma, que é a minha essência, dada por Deus, não está comandando a minha vida, quem está? Se a minha porção sábia, emocional, não está no controle da minha mente, quem está? Se eu não sei quem eu sou, para onde eu vou? Primeiro eu preciso saber quem sou eu. Preciso ter pistas, sinais sobre quem sou eu, tá? Lembrem também do que as pessoas te validam, o que as pessoas costumam falar para você, sobre quem você é de positivo, tá? Escreva quais são suas características positivas, né? Pega um caderno e começa a lembrar, começa a escrever. Escreva aquilo que você admira nas pessoas,
e em você. Você vai ver que aquilo que você admira nos outros é um espelho do que você já tem, daquilo que já é uma característica sua. Perceba o que você mais gosta de fazer e os momentos preferidos assim do seu dia, as situações que você não sente o tempo passar, que isso tudo tem pista sobre quem você é, tá? E aí, quando eu tenho um planejamento que não leva em conta a minha alma, é um planejamento destrutivo, um planejamento opressor. Que acontece? Eu vou me cobrar várias tarefas, né? Que não fazem sentido, que não me dão prazer, que eu não consigo me engajar nessas tarefas, nessas atividades. E dos erros que mais acontece nesse planejamento opressor, por ele não prezar a minha alma, a minha essência, é que eu faço um checklist infinito. Eu coloco muitas coisas, eu me cobro coisas demais, além assim do necessário, tá? Sabe quando você pega uma agenda e enche de coisas? Isso é muito assim, desgastante, né, no aspecto emocional. Porque nós não vamos conseguir fazer tantas coisas. O máximo são 3 coisas importantes no dia. Então, o que eu faço? Eu coloco no meu bullet journal um espaço pequeno para cada dia. Tá aqui. Coloco desse tamanho, sabe? O bullet journal que a gente vai fazer na mentoria juntos também, que é o diário de cocriação, tá? Então, ó, aqui são 4 dias, tá vendo? Eu coloco a data aqui do lado, eu coloco no máximo 3 ações por dia, porque mais do que isso eu vou me sobrecarregar. E tem ações que já estão no meu piloto automático, que nem não preciso colocar que eu vou levar as crianças na escola ou que eu vou escovar os dentes, são hábitos automáticos, que eu vou almoçar. Então eu coloco no máximo 3. Eu percebo que os dias que passa disso, eu já fico estressada, já fico cansada. Então, para eu conseguir fazer com qualidade e manter os meus valores, a minha alma bem, né, o meu self, a minha identidade preservada, não pode ser cheia de coisas. Isso pode ser opressor. E às vezes tem atividades que nós gostamos muito. Por exemplo, quando eu estou dando curso, aula, quando eu faço atendimento, eu não sinto o tempo passar e eu me envolvo. Então, ter cuidado também para ter um limite, para você não ter esse tempo para se abastecer também de energia, tá? Então, precisa ter um limite também, tá? Esse checklist infinito, quando eu encho de coisas para fazer, quem está no comando não é a parte sábia nossa, é a nossa parte crítica. Porque aí é uma forma do sabotador tentar te estressar e te sabotar para você não realizar tudo aquilo, ou realiza, mas fica ansiosa, cansada, né? Então, nós não fomos feitas para ser cumpridoras de tarefas, para estarmos ocupadas. Quando uma mulher está muito ocupada, ela não está presente, ela fica sem ter tempo de qualidade, sem estar presente. Ela perde a conexão com ela, com as pessoas e com Deus. Claro que nós vamos ter momentos que nós vamos ter que fazer tarefa, mas tem que ser o mínimo, tem que ser poucas tarefas. Aquilo que for possível, né, você delegar, passar para outra pessoa fazer, treinar outra pessoa, ensinar, é importante para você poder fazer aquilo que só você pode fazer. Que quando a gente fala de identidade, de self, nós estamos falando também de propósito. Se eu tenho características únicas, que nem eu sempre fui mais calma, mais serena, então eu sou uma pessoa apaziguadora, eu sou uma pessoa serena, tranquila, e por meio disso, dessa característica que é natural minha, né, paciência, empatia,
outras pessoas são beneficiadas. Agora, se eu começo a fazer um monte de tarefa, eu preencho todo o meu tempo e não consigo transmitir aquilo que eu tenho de mais importante e que vai mudar a vida de outras pessoas. Vocês percebem? Faz sentido para vocês? Será que as suas tarefas, elas estão congruentes com os seus valores? Todas as coisas que você faz no seu dia, elas são coerentes com o que é importante para você? Na mentoria Vida em Cocriação, nós vamos trabalhar para que você consiga construir um estilo de vida com ações que são importantes, que vão preservar os seus valores e fazer também você conquistar, realizar os seus sonhos. Claro que vai ter momentos de mais esforço, de desafios, que nem essa semana eu estava mais assim, atarefada por causa do curso, só que não foi uma coisa que me pesou, porque eu queria fazer esse curso. E eu tirei férias do fórum, então eu me organizei para poder entregar esse curso, a Reconexão da Mulher Sábia. E o quanto você tem se organizado, se planejado para executar tarefas que têm a ver com os seus valores, com aquilo que é importante para você, que você não abre mão, tá? Porque às vezes você está tentando pegar várias coisas e essas tarefas, essas coisas que você está cumprindo não tem a ver com, não são importantes para você, tá? Ser mulher implica em sermos cíclicas. E no planejamento de uma mulher, nós precisamos lembrar disso e considerar isso, da ciclicidade feminina. O nosso corpo ele foi feito para funcionar em 4 períodos. Tá? Então, nós temos o período menstrual, o período ovulatório, o período lúteo e o pré-menstrual. Tá? E esses quatro períodos, os nossos hormônios eles vão mudando. Então, assim, num período, por exemplo, menstrual, a mulher ela não tem tanta energia para sair, ela quer descansar. Já no período, por exemplo, ovulatório, ela tá mais tá com vontade mesmo de sair, a libido melhora, a pele melhora, o cabelo, tudo muda, o humor dela melhora. Isso também a gente precisa considerar, porque às vezes você tem uma rotina e você quer sempre manter a mesma, desconsiderando o seu ciclo. E isso é oprimir quem você é, porque você é mulher. Lembra que você é mulher. E vários estudos, livros, cursos sobre produtividade são feitos por homens e eles não falam nada disso. Então nós não conseguimos às vezes nos identificar, porque o homem ele tem um padrão mais linear. A energia masculina, que todas nós temos também, assim como eles têm a energia feminina, a energia masculina ela é simbolizada pelo sol. Então ela é mais linear. Enquanto a energia feminina, o símbolo da energia feminina é a lua. Então, o que significa isso? Que a mulher, naturalmente, ela precisa respeitar os seus ciclos. Então, o que eu faço para me planejar? Eu tento colocar, no período que eu tô menstruada, eu coloco menos coisas assim para eu fazer. E nos períodos que eu tô, que nem agora, tô num período que eu tô mais produtiva, que eu tô agindo mais, porque eu sei que eu tô num período ovulatório, que é um período que nós estamos mais comunicativas, mas tem época, que nem no período pré-menstrual também, que eu não tenho muita vontade de aparecer, de fazer stories, eu fico mais restrita, e eu respeito isso, né? Então é importante nós auto-observar, perceber os nossos ciclos, registrar, né, como muda o nosso sentimento ao longo do ciclo e respeitar, porque depende de cada uma de nós
conhecer, respeitar e valorizar isso, tá? Então, no planejamento de uma mulher, precisa ter a ciclicidade, precisa respeitar essas fases. Então, no período, por exemplo, menstrual, é a melhor fase do planejamento, porque no período menstrual, a mulher ela fica mais introvertida e ela tem mais sabedoria para iniciar novos ciclos. É o momento que nós vamos ter aquele ritual que antigamente as mulheres chamavam de plantar a lua. O sangue, né, menstrual, ele simboliza que você está preparando o seu corpo para um novo período, como se fosse uma nova plantação, uma nova colheita. E o período menstrual significa que você está plantando a sua lua. Quando nós colocamos o sangue de volta na terra, né, que nem eu faço isso no banheiro, vai tomar banho e deixa, né, o sangue e a terra vai receber de volta. Você está plantando a sua lua, porque significa que você está aceitando um novo ciclo. E aí começa a melhor fase do planejamento, tá? É a fase do período menstrual. Enquanto a fase da realização é mais a fase a segunda e a terceira fase, tá? Depois do período menstrual. E entender que cada fase dessa vai ter uma vantagem. Perceber que nós podemos aproveitar ao máximo cada fase dessa, né? Então, no planejamento feminino nós temos que considerar, sim, os nossos ciclos e esses rituais. Então é importante, assim, você ver que com a natureza, os rituais da natureza, você vê que está na lua minguante, é um período muito voltado para a despedida. Então, fazer uma carta de despedida, de tudo aquilo que você não quer mais para sua vida, né? Então, a gente se voltar a fazer essas coisas que vão dar mais energia feminina para nós. Tudo bem, gente? Outra coisa, num planejamento opressor que a gente está fazendo sem a alma, que é um erro, você não considerar que vão acontecer imprevistos. Gente, hoje eu estava de manhã, desde ontem à noite, tentando construir a página da mentoria e travou o Lead Lovers, que é o site que eu faço as páginas. Eu fiz umas 3 vezes e não aparecia, ela não salvava. E hoje de manhã de novo eu falei com o suporte, só foi funcionar lá pela 1h da tarde, né? Daí nisso eu já estava assim, bem frustrada, mas também fui fazendo daí outras coisas. Então vão acontecer imprevistos. Às vezes você planeja sair, mas daí começa a chover. E aí você precisa trabalhar, mas seu filho fica doente. Ou você fica doente. Ou sua funcionária não pode vir. E no planejamento, por isso que nós precisamos deixar espaços vazios no planejamento, tá? Mas o que a gente não pode encher o dia de um monte de coisa, a gente precisa deixar tempo para curtir, para viver e também um tempo para considerando algum imprevisto. Nós não temos controle sobre tudo. E isso é opressor fazer também. Você tentar controlar tudo. Então, muito cuidado no seu planejamento para evitar excesso de controle, tá? Porque enquanto você estiver tentando controlar, você não vai conseguir criar. É importante assim você ter confiança em você, na sua intuição e em Deus, para que aos poucos você vá sentindo as coisas e deixando também, permitindo esses imprevistos, essa falta de previsibilidade conduzir o seu processo de criatividade, tá? É incrível, né, que eu falo assim que as coisas que eu planejo, elas não são tão legais igual as coisas que Deus planeja para mim. Muita coisa as melhores coisas da minha vida não foram
Não foi porque eu planejei, porque eu quis daquele jeito, foi porque Deus preparou. E Deus conhece o íntimo do nosso coração. Então, às vezes eu estou pensando em alguma coisa que me dá vontade, que passa pela minha mente, de repente acontece. E Deus fala, tá vendo como eu preparo, como eu sei, como os meus caminhos são mais altos que os seus, como os meus pensamentos são mais altos que os seus. Então, eu não posso controlar tudo, porque se eu confio em Deus também, eu vou entregar, vou fazer a minha parte, vou ser autorresponsável, vou usar bem meu livre-arbítrio, eu vou fazer as ações que cabem a mim, o melhor que eu puder, mas sem aquela expectativa em controlar tudo. Tira o foco de controlar o resultado e traz o foco para a ação que depende de você, tá? E aí confiar também em Deus, que Ele vai fazer a parte dele. Isso é confiança, isso é fé. Então, facilita muito daí toda a nossa vida criativa quando você tem essa fé. Sabe que você não está sozinha e que tem um Deus muito maior, com todos os recursos, que é capaz de fazer aquilo mais do que você imagina, mais do que você espera. Então, sempre considere no planejamento os imprevistos. Existem coisas que fogem, né, ao nosso controle. Tantos dias assim que eu planejei fazer algumas coisas que nem hoje. Eu queria ter feito a página cedo, ontem também. Aí foi um sinal, em vez de eu ficar assim chateada, eu fiquei. Mas daí eu senti aquilo e falei, vou aprender com isso, vou fazer outra coisa. Talvez seja um momento, Deus está me sinalizando para eu fazer outra coisa. Em outros tempos eu ia chorar, eu ia assim já me desesperar, eu ia ficar passada. Então sempre que acontecer algum imprevisto, procura se perguntar o que eu tenho a aprender com isso. Às vezes aquilo que você planejou você vai ter que mudar, revisar, porque o que está acontecendo aqui agora é mais importante do que aquilo que você tinha previsto na sua cabeça, tá? Ou no seu sonho, no seu planejamento, tá? Quando a gente faz um planejamento, existem 3 tipos de resultado. O que é maravilhoso, que é o top das galáxias, que geralmente a gente tem essa expectativa, né? Ai, vai ser maravilhoso. Por exemplo, tô planejando um jantar. Vai ter velas, vai ter tal prato, vai ter música, vai ter... E aí eu fico imaginando, que maravilhoso. O outro resultado é o bom. Vai ser um jantar bom. E o terceiro é o aceitável. E no nosso dia a dia, quando você vai realizar o seu planejamento, o que acontece? Como existem imprevistos, como você é mulher, como você... não controla tudo, pode ser que você não consiga o maravilhoso, principalmente se no dia, se naquela situação outras coisas aparecem de imprevisto, então pode ser que você não consiga, aí você vai para aquilo que é bom, e mesmo bom, um jantar bom, que seria assim, um jantar um pouco diferente, né? Mais caprichado, assim, já é bom. Só que mesmo bom, vai ter dia que você não vai conseguir fazer. Aí você vai para o mais básico, você vai para o aceitável. Respeitando você, então é o aceitável. Então vocês percebem que quando eu faço isso, eu ajusto a minha percepção sobre mim, não sobre o resultado. Eu estou me amando, eu estou me perdoando. No planejamento, então, às vezes você quer, por exemplo, fazer 3 atividades no dia, só que você fica doente. Aí você tenta fazer 2, mas você está doente. Então uma tá ótimo, né? E você pode explicar, falar que você estava nessa condição. É muito importante
aí fazer aquilo que é aceitável, não ficar se cobrando, não ficar, porque é isso que alimenta a nossa ansiedade e alimenta a nossa crítica, tá? E nesse momento que uma mulher, ela não consegue fazer o que ela planeja, por exemplo, começa o ano, daí ela planeja assim, esse ano eu vou emagrecer, eu vou fazer exercício todo dia, vou brincar com os meus filhos, eu vou na igreja, eu vou sair com meu marido uma vez por semana, vou assistir aquela série que eu gosto, eu vou ficar rica, fazer viagem. Ela faz um monte de planejamento. Só que daí vai passando o tempo, ela não vai conseguir dar conta de tudo. Ninguém consegue dar conta de tudo. Nós temos que dar conta daquilo que é importante para nós. Então, o primeiro passo é você limpar esses sonhos para ver o que realmente é seu sonho, que tem a ver com a sua essência, tá? Olhar para quem você é. Isso já vai transformar os seus sonhos. E depois você focar no máximo 3 dessas ações, tá? É para você não se sobrecarregar. E sempre que você vê que não tá conseguindo, em vez de você, que a maioria daí reage assim, ai, não tô conseguindo, eu vou desistir. Aí vai lá e come um monte de bobeira, desiste, fica um tempão sem ir fazer atividade física, entrega os filhos, né, desiste dos momentos com o marido. Vocês percebem que a nossa tendência, se a gente não ficar atenta, é fazer um planejamento opressor que rouba a nossa alma, que não tem nada a ver com a nossa alma, e aí esse próprio planejamento vai nos sabotar. Porque daí eu fico frustrada porque eu não consegui aquele checklist todo, e aí eu desanimo, e eu já penso assim, eu não sou boa nisso, eu não sou merecedora, eu não sou capaz, eu não sou disciplinada, eu não sou organizada, isso não é pra mim. E tudo isso que eu falo pra mim que são crenças de identidade, e eu contamino daí a minha identidade com aquilo que eu não sou. É aquilo que eu penso que eu sou, mas não é quem eu sou. Então, quando você fala assim, eu sou muito desorganizada, você está reforçando um sabotador seu. Todas nós conseguimos nos organizar, desde que antes disso eu conheça, eu entenda quem sou eu. E aí sim, esse autoconhecimento vai me organizar. Porque às vezes você está tentando usar o método de organização de outra pessoa, esquecendo, né, que você é única, que você tem suas características, tá? Então não desista se você não conseguiu tudo que você planejou. Que eu faço? Assim, às vezes eu erro alguma coisa, que nem na aula eu estava vendo depois que eu vi que eu escrevi errado umas coisas na hora de apresentar. Aí eu falei, tá vendo, gente, eu erro também, todas nós erramos, somos falhas. E aí tem que rir, tem que levar no bom humor para ficar mais leve, né? Então não fica se cobrando, em vez de você se punir, dá risada, faz o oposto, sabe? Leva no humor, assim. Outra coisa importante pro planejamento é pedir ajuda. Existem pessoas que têm um perfil muito mais direcionado para planejamento. E essas pessoas, elas vão enxergar aquilo que você não enxerga. Então, peça ajuda para pessoas que têm facilidade de planejamento. Nós não fomos criadas para nos sobrecarregar, né? Jesus falou assim, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, vinde a mim e coloca sua ansiedade, despeja, porque nós fomos criadas para ser, não só para fazer, para ter, mas nós somos criadas para ser amor, para ser paz, para ser alegria, para ser força, para ser sabedoria. E essas são características da nossa essência. E nós precisamos, então, se desfazer dessas cobranças, se libertar disso, tá? Seja presente. O que significa? Para eu
para eu conseguir me planejar com a minha alma, com aquilo que faz sentido no meu coração, eu preciso estar aqui agora. Eu vou resgatar o meu passado, vou lembrar de algumas memórias e vou imaginar meu futuro, mas sempre presente no aqui e no agora. A maior parte do tempo eu preciso estar aqui agora. Então a presença é você conseguir ficar 100% conectado naquilo que você está, sem se distrair, evitar a distração. Por exemplo, o celular, ele impede muito o nosso planejamento, nossa organização e realização. E impede tudo, porque cada vez que nós olhamos uma notificação, nós demoramos 7 minutos para retomar o foco. Então tem um horário específico para olhar o celular, tá? Para não ficar se distraindo. Essa questão do celular foi uma das coisas que eu mais percebi esses dias que diminuiu assim a minha produtividade. E então coloque um horário para não ficar toda hora distraindo. Nós conseguimos planejar porque nós somos planejadoras, não porque a gente faz ou tem. Nós conseguimos realizar porque nós somos realizadoras. Sempre fale para você, declare aquilo que você tá? E o último ponto é que, assim, em vez de você falar, de você comunicar, eu preciso trabalhar, eu tenho que cuidar da minha saúde, é um dever para mim orar, ler a Bíblia. Esses termos, dever, eu preciso, eu tenho que, são termos de obrigação. E como seria se você mudasse a sua comunicação? Quando você for falar, você comunica assim: eu prefiro orar, eu prefiro trabalhar, eu escolho fazer tal coisa, porque aí você tem um compromisso com aquilo, você está encarando como uma escolha sua, que você está sendo a coautora, que você está se responsabilizando e usando o seu livre-arbítrio. Então, quando for planejar, você vai estar usando o seu livre-arbítrio, você vai estar estabelecendo as ações que você vai executar, os seus próximos passos. E aí você precisa não fazer coisas por obrigação, por dever, tá? Mas sim por compromisso. Aí você vai se perguntar, então, quais são os meus compromissos que eu escolho, que eu decido ter? Os compromissos eu comigo mesma, eu com a minha família, eu com as pessoas que eu atendo, com as alunas que eu faço mentoria, com a minha comunidade, com Deus. Então, quais são os compromissos que eu decido assumir comigo? E aí eu vou planejar isso, eu usando o meu livre-arbítrio. Quais são os compromissos que eu decido assumir com as outras pessoas, com o próximo? E quais são os compromissos que eu decido assumir com Deus? Isso também é livre-arbítrio. Eu vou daí planejar isso. Então, quando você está planejando, perceba que você tem a oportunidade de fazer escolhas, de usar bem o seu livre-arbítrio. É como se você tivesse uma caneta na mão, que é o seu livre-arbítrio, que é a capacidade deixada por Deus para você escolher o que você vai escrever. Então, tire do seu vocabulário eu tenho, eu preciso, porque isso é obrigação. E tudo aquilo que você for planejar por obrigação, você não vai sentir prazer, não vai ser gostoso fazer. Então traga o compromisso, eu me comprometo, isso é inegociável. Eu me comprometo todos os dias a ler uma parte da Bíblia, né? E não precisa ser engessado esse planejamento, você pode revisar, tá? Mas sempre assim, coloque compromissos, escolhas, decisões e não obrigações, deveres. Isso também vai fazer muita diferença, tá?
Então hoje nós falamos sobre os riscos de você ter um planejamento sem alma. E agora gostaria de saber o que vocês acharam, o que vocês aprenderam. Comentem aí, tá? E lembrar que as vagas para mentoria Vida em Cocriação estão abertas. Hoje é o lançamento, até dia 22 tem um preço promocional e o link está na minha bio. Essa mentoria Vida em Cocriação uma mentoria em grupo comigo, que eu vou ensinar vocês com todas as experiências que eu tive, com aquilo que eu aprendi, com o que eu senti. Eu vou ajudar vocês a construir uma vida criativa, levando tudo que é importante para vocês, os sonhos que vocês querem realizar, os valores de vocês. Quem quer entender melhor sobre a identidade, o propósito. E aí eu vou ajudar vocês desenvolvendo emocionalmente, tá? Para alcançar a realização dessa vida criativa em parceria com Deus. Em parceria com Deus, porque nós vamos também, eu vou contar mais para vocês sobre a minha história, né? E trazer também a fé. Então nós vamos ter um período, por exemplo, exercícios que nós vamos buscar a Deus, né? Meditar, prestar atenção nos nossos sonhos, ler a Bíblia. Eu vou contar para vocês algumas histórias, alguns trechos da Bíblia, porque é a minha fé também. Então eu decidi assim unir, né? E esse processo da mentoria Vida em Cocriação já é o resultado de eu aceitar, de eu permitir essa coexistência em mim, né, da parte técnica, científica, da psicologia, do coaching e a parte espiritual. Então não é uma conversão assim, só trazendo as referências desses valores cristãos, tá? E o meu foco sempre vai ser mais o desenvolvimento emocional, que é a minha especialidade, tá? O link de inscrição para a mentoria está na minha bio. Lá nessa mentoria nós vamos fazer juntas o seu diário de cocriação, nós vamos trabalhar no seu desenvolvimento emocional para que você consiga realizar os propósitos que você tem no seu coração, ou se você ainda está perdida, não sabe, nós vamos também resgatar. A maior parte do curso começa nesse primeiro passo, que é o resgate, para depois trazer as etapas do sonho, do planejamento, organização, a parte da realização, celebração, revisão. Então, não importa assim o sonho que você tenha, mas o modelo, a forma o método para realizar e para você se desenvolver é esse, né, que eu quero ensinar vocês. Esse curso ele vai durar 10 semanas com as aulas ao vivo, porque são 10 aulas, só que vocês vão poder assistir ele por 2 anos, tá? E nós vamos criar um círculo de vida criativa que vai durar 6 meses, para os próximos 6 meses seu, tá? Então você vai poder experimentar também, assistir depois o curso, para planejar, para desenvolver depois os outros 6 meses, tá bom? Qualquer dúvida, gente, podem mandar mensagem, agradeço, um beijo, fiquem com Deus.